vai ser uma bênção. Gostaria de abrir a Bíblia, juntamente com os irmãos, em João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podem acompanhar juntamente comigo essa leitura. O título da nossa mensagem nesta noite é Vida Abundante. Glória a Deus. Quem quer ter uma vida abundante? Aleluia. Graças a Deus. Diz assim o texto bíblico, João 10, 10. É um dos textos mais famosos e conhecidos das Sagradas Escrituras. Palavras do nosso Senhor Jesus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No contexto aqui, irmãos, quando Jesus está falando, ele não está falando diretamente do inimigo. Embora todas as vezes que eu leia esse texto, eu me lembre do inimigo que está por detrás. Realmente essa é a intenção. E é sob a influência dele, sob o conselho dele. E quando a gente lê que esse ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, nós pensamos, é o diabo. E é real, o diabo ele veio justamente para isso. Mas o contexto aqui, os ladrões são as pessoas que ensinaram antes de Jesus. Então vamos olhar um pouquinho antes, João capítulo 10, versículo 8. Diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a porta das ovelhas, diz a Bíblia que quando nós entramos, nós achamos pastagem. E eu fico imaginando, irmãos, qual é o retrato mental que você tem das ovelhas em verdes pastos. O que essa alegoria comunica a mim e a você? Eu sou a porta, entrará e achará pastagem. Matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há muitas coisas que nós praticamos que são contrárias à vida abundante. Coisas que nós aprendemos antes de conhecermos a Jesus, antes de termos nos convertido a Jesus. Estas coisas, muitas vezes, que nós aprendemos desde a nossa infância, com as nossas vivências, com o meio em que fomos criados, em que vivemos, estas coisas que aprendemos são o que roubam a vida que o Senhor quer para nós, a vida abundante. Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esta passagem bíblica nos dá a impressão que Jesus está falando sobre dinheiro, sobre doação. E de fato o Senhor está falando sobre dinheiro, sobre doação, mas não somente isto. Quando nós lemos o contexto, um versículo antes, nós percebemos que a palavra do Senhor diz assim, Lucas 6,37, não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados, dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando as nossas vidas, nós semeamos coisas boas, a colheita também é boa, mas quando
em nossas vidas, ou com as nossas vidas, ou através das nossas vidas, nós semeamos sementes ruins, sementes más. A colheita também vai ser ruim, também não vai ser boa. E são essas coisas que nós colhemos a partir da semeadura que fazemos, que são o que realmente afetam a nossa vida. Essas coisas ruins que aprendemos antes de Jesus, que roubam de nós a vida abundante, porque elas vão em detrimento da vida que Ele realmente quer nos dar. Por exemplo, segundo o texto que nós lemos, se você se ressente, se você fica amargo, não perdoa, se você tem rancores do passado, de coisas que aconteceram, se você tem estas coisas no seu coração, você não pode dizer com isso que você tem uma vida abundante. Se isso é o que você traz e o que você carrega dentro de você. E muitas vezes são coisas que nós trazemos desde a nossa infância, que vêm desde que somos crianças, coisas que nossos pais nos legaram, coisas que nossos pais fizeram e que não perdoamos, ou coisas que os filhos fizeram e os pais não perdoam. E essas coisas vão se acumulando e a vida abundante que Deus quer para nós não flui, fica estancada. Por quê? Porque temos coisas que levamos dentro de nós, que são contrárias a uma vida abundante. Por isso que Jesus disse, estes que ensinaram antes de mim, são ladrões, e o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abundante é uma vida que se percebe, é uma vida que flui, é uma vida que brota e resplandece de dentro para fora. Você olha e vê, não tem como esconder. É algo que está ali, diante dos nossos olhos, é patente. É algo que vai para além de nós. Essa palavra transbordar é ir além da borda, é algo que se derrama, que abençoa as pessoas que estão ao redor. É a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Uma vida abundante. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas o que é uma vida abundante? E é importante nós definirmos isso, irmãos, o que é uma vida abundante e o que não é uma vida abundante, para que nós possamos entender. Porque muitas vezes nós já estamos vivendo uma vida abundante, desfrutando dela e pensamos que não. E muitas pessoas pensam que já têm uma vida abundante e, no entanto, não têm. Então é importante compreendermos isso. Lucas capítulo 12, versículo 13 diz assim. Lucas capítulo 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordene a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitas vezes, irmãos, as pessoas procuram os pastores com essa ideia: olhe, fale com a minha mulher, resolva o meu problema, resolva a minha questão entre mim e o meu irmão. E Jesus aqui dá um conselho para este homem. Ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E esse é um cuidado que nós devemos ter, irmãos. Aqui tem um problema de herança. Quantos de nós já vimos acontecer, morre alguém e fica uma herança,
e diante da herança a família briga, as pessoas se desentendem, entra uma amargura, um rancor e nunca mais se entendem na vida. É porque as pessoas estão valorizando aquilo que o Senhor disse que é secundário, que não é para valorizar. E estão deixando em segundo plano aquilo que é uma prioridade para o Senhor, para Deus, para o reino, que são as pessoas, os parentes, os amigos, as nossas afeições, que nós devemos preservar, zelar, guardar. Isso está no coração do Senhor. E é por isso que Ele diz, cuide com a avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí eu fui olhar no dicionário o que é avareza. Qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, riquezas, para entesourá-las, sem repartir com ninguém. Falta de generosidade, sovinice, mesquinhez. E o avarento, que se apega excessivamente ao dinheiro e às riquezas, sovina, não é generoso, mesquinho, não é disposto a gastar dinheiro. A sua renúncia visa acumular mais dinheiro ao ponto de abrir mão de comodidades básicas. Quer dizer, ele sovina consigo próprio. Na ficção, o avarento é retratado de forma exagerada, ao ponto de o personagem ser um endinheirado, cobiçoso, que vive na miséria, com o fim de acumular mais dinheiro. Em outras palavras, é um rico miserável. Se você é uma pessoa avarenta, uma pessoa tacanha, tampouco você pode dizer que tem uma vida abundante. Mas muitas vezes, irmãos, não é questão de avareza. Muitas pessoas são excessivamente apreensivas. E quando precisam, muitas vezes até de uma roupa ou de um sapato, eles ficam apreensivos, com medo que vai faltar de alguma maneira. E isto, segundo a Bíblia, pode ser falta de fé. Porque a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em que contexto? Não se preocupe com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, eu cuido disso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Homens de pequena fé. Por isso, não é possível ter uma vida abundante sem ter fé. Porque uma vida abundante é uma vida generosa, é uma vida amável, é uma vida cortês, que abençoa, que reparte. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 13, traz uma palavra bem abrangente sobre o avarento e sobre outros tipos de pessoas aqui que se identificam também. Diz assim, Eclesiastes capítulo 5, versículo 13, e ele começa falando num tom de gravidade, dizendo assim, grave mal vi debaixo do sol, nessa quarta dimensão aqui da matéria, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano, e se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, numa outra versão está escrito, se tais riquezas se perdem por um mau negócio, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado e com enfermidades e indignação. Como nós vemos, irmãos, quantas pessoas indignadas, trabalhando, e às vezes nas trevas, comendo, só sofrendo, só labutando. E aí o texto continua no versículo 18. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um
do bem de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida, da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Diz aqui que isto é um presente de Deus ao homem que Deus conferiu riquezas e bens. Mas não só isso, porque muitas vezes a pessoa tem riquezas e bens, mas não usufrui, não desfruta, não se alegra, mas que deu poder para delas comer e receber a sua porção e se alegrar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, é uma graça de Deus. Então, irmãos, nós temos que aprender a desfrutar. Mesmo que você não tenha muito, mas se você sabe que veio das mãos de Deus e que Deus te abençoou, que Deus é o Senhor, isso gera no teu coração ações de graças, gratidão. E um coração agradecido é um coração que desfruta, ainda que seja um simples arroz quentinho. Você agradece a Deus e come aquele arroz, e vivencia, tem uma experiência, e desfruta, e se alegra, não importa o quanto você tenha. Isso é abundância e isso é felicidade. É uma alegria, uma felicidade. Mas há muitos que mesmo tendo não conseguem desfrutar, são infelizes, têm, mas não desfrutam. Isso é uma desgraça. A palavra desgraça é que não está debaixo da graça de Deus. Outra desgraça é o consumismo. Isso é outra desgraça. Muitas pessoas se tornam consumistas. Buscam, mas não se satisfazem nunca, nunca estão contentes com o que têm. Parece que quanto mais adquirem, mais infelizes ficam. Por quê, irmãos? Porque o consumismo é como uma droga. A pessoa vai, compra as coisas, aí libera, não sei se é endorfina, qual que é o hormônio no cérebro, ela fica feliz, aliviada. Mas depois a consciência pesa, meu Deus, o que eu fui fazer? E no dia seguinte ela precisa ir comprar novamente. E isso é horrível. A pessoa sempre quer mais, nunca se satisfaz, e muitas vezes gasta o que não tem, e com isso contrai dívidas. E isso é uma tolice. E é muito simples uma pessoa gastar o que não tem. Eu ouvi um comentário de um economista dizendo que se você tem dinheiro e você quer gastar no cartão para pontuar, tudo bem, mas você tem dinheiro. Aí quando chega o vencimento do teu cartão, você pega o teu dinheiro que estava aplicado rendendo e cobre o crédito. Então você não precisou do crédito, você usou o crédito por outra finalidade. Mas se você não tem dinheiro e daí você usa o crédito, você está gastando o que você não tem. Você está antecipando algo. E às vezes as pessoas fazem isso porque tem essa necessidade do consumo ou porque querem ser aceitas, mostrar algo para alguém. Mas quem tem contentamento, irmãos, desfruta com alegria. E eu quero falar sobre contentamento um pouquinho mais à frente com os irmãos, porque isso é ter uma vida abundante. Eu quero convidar os irmãos para fazerem um agradecimento comigo. Nessa noite nós agradecermos a Deus pela vida abundante, agradecermos a Deus pelo dom de desfrutarmos a vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Repita comigo então: obrigado, Senhor, pela vida abundante. Obrigado pelo dom de desfrutar a vida. Aleluia. Irmãos, tenho uma notícia boa para os irmãos nessa noite.
A vida abundante existe e é algo que está à disposição de todos nós. Não precisa ser rico para desfrutar a vida abundante, aleluia! A vida abundante é algo que nós podemos aprender e que devemos aprender para que possamos vivê-la. Muitas vezes nós cremos que a abundância de bens corresponde à abundância de vida, mas isto não está certo, porque Jesus disse que a vida de um homem não é determinada pela abundância de bens que ele possui. Também, irmãos, precisamos entender que a escassez não significa abundância de vida. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas você tem que ter uma vida abundante para poder desfrutar da abundância que Deus te dá. E saber passar em meio à escassez, tendo contentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Isso é muito importante, muito interessante. Renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Algumas pessoas dizem, a ocasião faz o ladrão. Na realidade não, irmãos. Na realidade, a ocasião só revela o que a pessoa já era. Um pecador, um ladrão, e assim por diante. Então aqui, uma oportunidade para manifestar uma outra coisa, vocês já eram, só vos faltava oportunidade para que vocês pudessem manifestar isso. Diz aqui, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, e ele está falando, olha, eu não estou falando isso porque hoje eu estou numa situação de escassez, numa situação de pobreza. E por que ele fala isso? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente falou em alguns cultos atrás, que se a pessoa só está feliz, se ela tem abundância financeira, muito dinheiro, muitos recursos, e se lhe falta, se vem uma situação um pouco mais restritiva na sua vida, aí ela já fica triste. Já fica mal-humorada. De certa forma, irmãos, isso é uma idolatria, porque Jesus disse que o dinheiro é um Deus chamado Mamon, e aqui a gente está aprendendo sobre isso. É verdade, irmãos, que algumas situações são difíceis, algumas situações não nos deixam felizes, não nos deixam bem, mas nós temos que aprender a nos contentar em meio a essas situações. Paulo diz, tenho aprendido. Ele não sabia, preste atenção a isto, mas ele diz, tenho aprendido. Quer dizer que havia um momento que ele não sabia como fazer, mas ele procurou aprender. Tenho aprendido a contentar-me em qualquer situação que seja. E aí veio o versículo 12, onde ele diz, tanto sei viver, aprendi a viver, e agora eu sei, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, nós vamos passar por humilhações também, e se você quiser ter uma vida abundante, você vai ter que aprender a abrir mão dessa idolatria de ter que ser aceito, de ter que ser admirado, reconhecido, aplaudido. Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes vão te rejeitar, muitas vezes não vão te honrar, pelo contrário, muitas vezes vão te humilhar. E uma pessoa que não é madura, que não é bem resolvida, ela precisa estar em evidência, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser vista, ser elogiada. Mas quem quer ter uma vida abundante tem que abrir mão disso.
Nós não dependemos do reconhecimento de ninguém. Diga para o irmão, viu, irmão? Aleluia! E o apóstolo Paulo diz isso aqui: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Quantas vezes, irmãos, vem uma humilhação, uma coisinha ali, uma palavra, ou uma rejeição, alguém te rejeita, e entra uma amargura no teu coração, um sentimento de inferioridade, uma frustração. Mas quando nós somos maduros, isso não acontece. E nós precisamos aprender a ter contentamento também, não só no momento da honra, mas no momento da humilhação também. E aí ele continua dizendo assim: de tudo, em todas as circunstâncias. Então não é só sobre dinheiro, irmãos. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Uma pessoa experiente é uma pessoa, por exemplo, eu vou construir algo, e ela no começo não tem habilidade, é difícil, mas depois ela tem habilidade e ela faz com facilidade. E aqui Paulo estava experimentado, tanto a ter fartura, como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer isso, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez? Isso é importante, irmãos, porque as palavras que nós proclamamos, elas produzem, elas geram o nosso mundo, a nossa vida. Elas são determinantes. Então repita comigo: tudo posso, naquele que me fortalece. Glória a Deus. E ele vai dizer aqui, irmãos, aprendi, sei, tudo posso naquele que me fortalece. E é importante, eu preciso, você precisa, nós precisamos aprender a viver. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos só uma vida, e ela é passageira, ela é breve, então nós não podemos chegar com 60, 70, 80 anos e não termos aprendido a viver. Nós temos que aprender a viver. Sei viver em escassez, sei ter em abundância, sei viver nas duas situações, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma vida abundante, tendo abundância ou passando por escassez. As provas mais difíceis da nossa vida não são aquelas que nós sentimos. E a prova da escassez é uma prova que nós sentimos muito. Mas essas não são as mais perigosas, porque elas nos põem em alerta para enfrentá-los, a menos que você não esteja edificando a sua casa sobre a rocha. Porque daí, quando vem a escassez, quando vem a crise, quando vem uma dificuldade, como Jesus ensinou, bem-aventurado o homem que edificou a casa sobre a minha palavra, sobre a rocha. Veio o temporal, desceu a chuva, subiu a enchente e combateu contra aquela casa, mas ela ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha. Assim é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus. Então ele está preparado, e essa é a nossa preocupação, irmãos, para que os irmãos não sejam negacionistas, para que os irmãos estejam revestidos, preparados, fundamentados na palavra de Deus, para em qualquer circunstância e situação da vida, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos enfrentar, e essas provas de escassez, se você tiver com a casa edificada sobre a rocha, elas não são as mais perigosas, porque você sente, e você sente com força, mas nós temos que aprender a nos contentarmos. Muitas vezes não é bonito, muitas vezes é uma luta feia que vem. Por exemplo, a prova da quebra, da falência, ela é feia. A pessoa que passa por isso se sente horrível, mas ela te põe em alerta. É quando a pessoa vem e diz assim: pastor, estou passando por uma prova na minha vida financeira. Ela percebeu.
Pastor, estou passando por uma prova na minha casa, na minha família. Estou passando por uma prova de saúde, pastor. Essas provas são menos perigosas, irmãos, porque nós sentimos. Mas as mais perigosas são as assintomáticas. Estava conversando com o irmão no início do culto sobre diabetes. Muitas vezes é silencioso, é assintomático, mas são as mais perigosas, porque a escassez você sente, e às vezes na escassez você não tem nem com o que pecar, mas quando você está na fartura é perigoso, e é aí que nós mais precisamos vigiar. E ele diz assim: aprendi tanto a ter escassez quanto a abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Uma coisa é quando você não tem, e outra coisa é quando você não sabe o que fazer com o que tem. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja que nós estamos falando sobre uma vida abundante, e essas palavras são bíblicas. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso significa, irmãos, que a nossa contribuição, as nossas ofertas revelam o nosso coração. Porque se nós damos segundo propomos no nosso coração, então aquilo que nós damos mostra o nosso coração. E eu não falo apenas de dinheiro, de oferta financeira, mas pode ser um presente, um ato de carinho, um ato de serviço, qualquer coisa que damos. E o texto continua dizendo assim: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa é uma pessoa que tem uma vida abundante, porque ele se regozija, ele se alegra, ele tem prazer em dar, ele tem prazer em compartilhar, ele tem prazer em abençoar. Então isso é ser abundante, transbordante. Versículo 8, o texto continua explicando: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Olhe bem essa palavra, irmãos. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo. Então não é apenas dinheiro, irmãos, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece até quando? Para sempre. E aqui dá aos pobres, irmãos, não é só dinheiro, porque nós estamos vivendo num mundo perdido, necessitado. As pessoas estão se perdendo, os jovens estão se perdendo. E nós temos o Senhor nas nossas vidas, nós temos Deus, nós temos abundância de vida, e nós temos que compartilhar com as pessoas o que elas mais necessitam, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo carente, em um mundo miserável, em um mundo que falta alegria, falta paz. E o Senhor, Ele quer que nós façamos isso, que nós possamos ter uma vida transbordante, uma vida resplandecente, uma vida que abençoa as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a miséria não é de dinheiro. Muitas vezes a pessoa precisa de uma visita, precisa de uma palavra, precisa de um conforto, precisa de uma palavra amiga, de um ombro amigo. É tão bom, irmãos, quando morre um parente, uma pessoa querida, e os irmãos vão no velório. Faz a diferença. E não só vão no velório, mas visitam a pessoa depois, porque às vezes vão no velório e esquece, a pessoa fica lá sozinha.
São coisas tão importantes e a gente está tão ocupado nos nossos dias. Mas aqui a palavra do Senhor diz isso: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que vai multiplicar, irmãos? A sementeira. Você dá semente ao que semeia e pão para o alimento. A tua sementeira vai multiplicar para quê? Para que você possa fazer mais ainda, para que você seja mais generoso ainda, para que você transborde mais ainda, para que você abençoe mais ainda, porque o Senhor nos faz abundar em toda a graça. E o versículo 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo, não só financeiramente, mas em tudo, porque tudo na vida do que crê, do crente, do servo de Deus, tem que enriquecer, tem que crescer, tem que melhorar. O seu casamento tem que melhorar, a sua família tem que melhorar, o seu trabalho tem que melhorar, para a glória de Deus. E o Senhor quer colocar essa graça sobre as nossas vidas, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Isso significa que você não precisa de um novo trabalho, você não precisa de mais clientes, você não precisa de uma nova empresa, você não precisa de mais contratos. Você está equivocado. O que você precisa é da graça abundante de Deus sobre a sua vida, para que você faça essas coisas, para que você busque, para que você construa, para que você multiplique. Mas a graça de Deus também nos abençoa, irmãos, ao ponto de Deus trazer os clientes lá de fora, lá do outro lado da cidade, para dentro da tua loja, para dentro do teu comércio, para dentro da tua empresa, para fazer negócio com você. Por quê, irmãos? Porque Ele é fiel, porque a Bíblia diz aqui que Ele faz abundar toda a graça. E aí, irmãos, quando a graça de Deus abunda, alguém diz assim: vamos contratar o fulano. Não, vamos contratar esse outro aqui que é mais barato. Não, mas eu quero ele, porque eu acredito que ele vai fazer melhor. E a pessoa nem sabe se você vai fazer melhor, mas Deus te outorgou esta graça para você fazer. Glória a Deus. Isso é graça. A graça de Deus que abunda sobre as nossas vidas. Seria impossível viver uma vida abundante sem uma abundante graça de Deus sobre nós. Há muitos anos atrás, eu era recém-casado e o meu pai tinha um hotel na cidade e ele tinha um gerente que ele trouxe da serraria e era como um filho para ele. Ele construiu casa para esse gerente, abençoou muito a vida desse gerente, ajudou a pagar os estudos da esposa. E ele, quando mudou para o hotel, ele trouxe o gerente da madeireira e colocou para gerenciar o hotel. E esse gerente, ele acabou, de certa forma, traindo o meu pai. E nessa época o meu pai entrou em depressão. E ele me chamou e disse: filho, você me ajuda, porque eu não estou tendo cabeça. Foi uma decepção muito grande. E eu preciso que você assuma, que você gerencie o hotel aqui. E eu então comecei a gerenciar o hotel, mas ele não entrou em depressão só por causa daquela traição. Naquela mesma época ali, 3 novos hotéis surgiram em Caçador. O Hotel Le Canard, o Hotel Esplanada do Contestado e o Kinderman construiu a ala nova. Então eram 3 hotéis novos para competir dentro de um mercado de uma cidade pequena. E o nosso hotel é um hotel antigo. Já tinha o outro concorrente ali, o Hotel Alcácer. E então, as hospedagens
caíram muito. Ficou difícil. Mas eu entrei com tanta fé, irmãos, e a gente começou a se esforçar, a atender bem os clientes, e o Senhor manifestou a sua graça. De segunda a sexta-feira, o hotel lotava. Glorifique a Deus, igreja. Todas as semanas, eu entrei ali, o meu pai notou, meu Deus, não sei o que você tem. Você entrou aqui e começou a vir gente. É a graça de Deus sobre a vida. E é interessante porque quando o mercado de hotelaria está aquecido, acontece isso. Lota, e aí vem um monte de gente e você diz assim, não, já está lotado. Aí as pessoas vão procurar outro hotel na cidade. Só que não acontecia isso. Deus mostrava, sou eu que estou trazendo lá de fora. Lotava e não voltava ninguém. Dava bem certinho, de segunda a sexta, irmãos, era difícil o dia que algum desses dias nós não estávamos com o hotel completamente lotado. E Deus nos abençoou, Deus supriu, porque Deus provê, aleluia. Quantos querem a graça abundante de Deus sobre a sua vida? É isso que nós queremos, irmãos. A graça de uma vida abundante. Romanos capítulo 5, versículo 19 e 20 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. No mesmo capítulo diz que de Adão até Moisés não existia lei, mas existia o pecado. Desde Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, não existia lei, mas o pecado já existia e as pessoas estavam destituídas da glória de Deus por causa dos seus pecados. Porém, a lei veio para que o pecado avultasse. É como você colocar lá na sua casa 40 regras. Vai ter mais pecadores lá na tua casa se você fizer isso, não é verdade? Então existia coisas que as pessoas nem sabiam que era pecado, mas elas estavam pecando contra o caráter moral de Deus, contra a lei espiritual, moral do Criador do universo. E elas não sabiam. Mas quando veio a lei, elas perceberam. A lei era boa, era santa e elas eram pecadoras. Então a lei fez com que o pecado avultasse, com que o pecado abundasse. Mas Jesus diz que aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aleluia! Nós não poderíamos viver, irmãos, essa vida, uma vida abundante, essa vida que Deus quer que nós vivamos, sem a graça superabundante. Não seria possível. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 14, vem uma indagação comum. Mas então vamos pecar mais para que a graça aumente, já que o pecado abundou e a graça superabundou? E o apóstolo Paulo responde assim, Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então a graça, irmãos, destrói, desfaz o pecado das nossas vidas. Nós morremos juntamente, o velho Alex, pecador, corrupto, errado, morreu com Cristo na cruz do Calvário. É isso que significa.
Ele levou as nossas iniquidades sobre a cruz. Então aquele homem tem que estar morto lá também, juntamente com Cristo. E aí a palavra continua no versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você morrer para o pecado, então você recebe a graça de Deus sobre a sua vida. Quem morreu para o pecado está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Então agora, irmãos, se forem te chamar lá para ir pecar, diz assim, meu amigo, eu me considero morto por isso aí, eu para isso aí já morri. Mas então vamos na igreja no domingo? Vamos, para isso aí, eu estou bem vivo, aleluia. Quem pode glorificar a Deus, irmãos? Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, que é o que foi pregado aqui alguns cultos atrás. Que esse é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto inteligente, a nossa fé inteligente, a nossa fé racional. Nós nos oferecermos assim, santificando as nossas vidas. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Aleluia! Glória a Deus, nós estamos debaixo da graça de Deus, irmãos. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Graça mata pecado, amém? Amém? Glória a Jesus. E agora, irmão? Ou você fica com a culpa do que você foi um dia, do teu passado, com pesar, remoendo, ou você dá um passo à frente e vai em direção da glória de Deus. Não, eu não vou prosseguir pensando no meu passado, porque está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, aleluia. Jesus não veio te dar vida, irmão, Jesus veio te dar vida e vida em abundância. Graça é um presente que nós não merecemos. Graça é dom de Deus, é presente de Deus, a gente não merece. E a vida só pode ser abundante se superabundar a graça sobre nós. Não há outra maneira de nós desfrutarmos essa vida. E muitas vezes, irmãos, quando nós nos convertemos, nascemos de novo e nos tornamos cristãos, e começamos a servir ao Senhor, nós cometemos erros. E esses erros nos oprimem. E há uma carga insuportável, o inimigo muitas vezes nos acusa. E a vida abundante se estanca, perde a energia, para de fluir de dentro de nós. Já não tem movimento, não flui. Você sente que já não é mais o mesmo. Você esfriou. E você não esfria, porque a emoção de servir acabou, porque a novidade de ter experiência com Deus passou. Você esfria porque algo aconteceu, e você tem que reconhecer que alguma coisa aconteceu na caminhada, e você precisa resolver isso. Por isso a Bíblia diz, chegai-vos ao trono de Deus, porque o trono é trono de graça, e graça é concedida ao necessitado. Por isso você pode vir na presença do Senhor nessa noite, e se humilhar na presença de Deus, e se arrepender dos seus pecados, e restaurar o teu primeiro amor. A Bíblia diz, lembra onde é que você caiu, se arrependa,
pratique as primeiras obras, volte ao teu primeiro amor. Recorra a esse trono da superabundante graça, com humildade. E muitas vezes o que acontece, irmãos, a gente vai se esfriando e nem percebe, vai se desviando dentro da igreja. E vai ficando religioso. Não olha mais para si próprio, não lembra mais de onde o Senhor nos tirou, daquele lamaçal, daquela vida pecaminosa. Não lembra mais como o nosso pecado era hediondo e o quanto fomos perdoados. Porque quando nós nos lembramos disso, quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente percebe como o nosso pecado é hediondo e o presente tão grande da graça de Deus. E isso produz em nós um coração grato e produz em nós também um coração misericordioso. Porque quem sou eu para julgar alguém? Olhe como eu fui perdoado, então o nosso coração se torna um coração mais parecido com o do Senhor, um coração gracioso, misericordioso. Mas quando a gente esfria, a gente não vê os nossos pecados mais. A gente começa a olhar e vira crítico, e apontar defeitos, e ver os defeitos do lugar, do ambiente, e olhar para as pessoas em vez de olhar para cima, em vez de olhar para Deus. E apontamos o dedo, irmãos, enquanto deveríamos nos ajudar uns aos outros para nos santificarmos. Chegar com humildade, irmão, eu percebi isso na sua vida, mas eu quero compartilhar com você, existe uma graça comum. Eu também tive dificuldade no meu casamento, eu também pequei, eu também caí certa vez, eu também fraquejei. Mas a graça de Deus me libertou, a graça de Deus me levantou, a graça de Deus me curou, e hoje eu estou aqui para te ajudar. Vamos caminhar juntos, vamos nos levantar, vamos ir em frente. Porque o mais forte e santo de nós, irmãos, precisa da graça para seguir adiante. É isso que a palavra de Deus nos diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E que maior presente pode existir do que esse? Da graça de Deus. Tudo é graça. Às vezes a gente olha para a graça com relação à salvação. Eu sempre faço assim, porque uma vez tinha uma cruz aqui, irmãos. Já faz um tempão que tiraram a cruz e a cruz, aleluia. Acho que eu vou pedir para botar a cruz de novo aqui. Não, a pastora está dizendo que não. Aleluia. E a gente olha para a cruz e pensa, essa é a graça. O que, pastora? Silêncio. Mas, irmãos, todas as bênçãos, se você pedir para Deus, Senhor, meu Deus, abençoe no meu trabalho, e Ele abençoar, é graça. A gente não merece nada, irmãos. Tudo é graça. Graça, superabundante graça. E como é bom ter a graça de Deus, irmãos. Meu Deus do céu. É poderoso demais. Amém? Vamos nos pôr em pé, queridos irmãos. Aleluia, Jesus está aqui. Aleluia. Deus é bom. O Senhor é bom. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu agradeço a Deus, irmãos, que haja em você um coração grato, um coração que tem contentamento. Aprenda a viver contente na abundância e também na escassez, porque nós não estamos livres de passar por escassez, não estamos livres de passar por lutas, pelo contrário, Jesus tirou de nós esse engano, Jesus tirou de nós essa ilusão de que a vida vai ser um mar de rosas, um jardim agrinaldado de flores, e Ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu quero que vocês tenham vida, eu vim para dar vida e vida em abundância, aleluia, que você saiba, aprenda, desfrute a vida que Deus te deu, o dom da vida,
Quando o Senhor enche o nosso coração, irmãos, Ele completa todas as lacunas, todos os espaços, a presença dEle, o amor a Ele, é suficiente para nós. A sua graça nos basta, aleluia. O seu amor é suficiente. E quando nós buscamos esse relacionamento, essa intimidade, e valorizamos o Senhor, e tudo que Ele fez e faz por nós, irmãos, diz a Bíblia, as demais coisas vos serão acrescentadas, e quem fez essa promessa é fiel, Deus é fiel, Ele manifesta a sua graça sobre nós. Senhor,